E sem mais delongas, vou passar aqui a palavra ao Murilo Contó, que é o coordenador do nosso Comitê de Acesso ao TS, diretor associado da área de Economia da Saúde, Acesso ao Mercado da Boa Científica do Brasil. O Murilo vai conduzir o debate orientado 1, denominado Peculiaridades de ATS para procedimentos e dispositivos médicos, importância do entendimento por parte de médicos e pacientes. A ideia é que a gente faça um debate participativo, então o Murilo certamente vai fazer essa condução aqui, de modo que a gente possa interagir, enfim, dirimir algumas dúvidas. E eu esqueci de citar, antes de passar a palavra de fato ao Murilo aqui, nesse ínterim, nós avançamos bastante, como a Nicole aqui citou, foi criado o Comitê de Dispositivos Médicos da Politec, a VIMED tem um assento hoje na CAMS, na COSAMUD, na ANS, e a gente tem notado ao longo desse tempo, de 2022 para cá, como que melhorou nos processos de ATS, tanto a qualidade quanto a saúde, para procedimentos, equipamentos e dispositivos médicos. Mas ainda há um caminho a ser galgado, principalmente essa discussão de CDA, para que a gente possa valorar desfechos outros que não somente de efetividade. Então, Murilo, por favor. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Vamos poder estar falando em nome do Comitê de ATS Acesso, comitê que a gente está sempre discutindo internamente, setorialmente, também oportunidades de melhoria. Se colocou, acho que a gente já avançou muito nos últimos anos, e se a gente comparar com outros países que já tem uma ATS muito bem consolidada, a gente está atingindo agora aí a maioridade, talvez, no Brasil. Então, tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido, mas a gente já teve grandes avanços extremamente significativos do comitê específico para avaliar procedimentos que dispositivo tinha para a Politec, eu exemplo. Os avanços também, do lado da ANS, foram muito significativos. Para quem se lembra, lá atrás, você tinha um processo muito pouco estruturado, taxa de emissões a cada 2 anos, e somente pelos membros da saúde, então isso transformou hoje completamente, e está muito alinhado, inclusive, com as práticas do Ministério da Saúde, seguindo, inclusive, as mesmas diretrizes metodológicas, já que somos no mesmo país, estamos seguindo a mesma diretriz metodológica para a incorporação tecnológica. Bom, a proposta e o desafio que o Felipe me trouxe aqui foi conduzir um debate orientado. Confesso que eu nunca fiz isso, não a gente sai falando aqui, seguindo os slides. Então, a minha ideia é trazer um pouco as particularidades dos dispositivos médicos dentro do contexto da ATS, principalmente chamando a atenção para as diferenças dos medicamentos, mas eu sei que todo mundo aqui pode contribuir com inserções, intervenções para enriquecer esse debate. Então, eu até coloco algumas perguntas provocativas aqui em alguns momentos da apresentação. Quanto tempo tem, Zico? Pode ler. 1h30. É um desafio enorme aqui de a gente seguir essa hora e meia. Então, por isso, conto muito com a colaboração de vocês para fazer inserções. Eu acho que muitos de vocês têm muitos casos práticos, inclusive pode enriquecer bastante essa interação e esse compartilhamento de experiências de informação. Bom, o que eu vou trazer basicamente é falar um contexto rápido, um overview de processo de avaliação de tecnologia de saúde, processo de incorporação tecnológica, as particularidades e também aquele documento, aquela peça principal que a gente constrói quando a gente está propondo uma nova incorporação, seja na ANS, seja na Agoritec. Para quem não me conhece, uma apresentação rápida. Eu hoje estou na Bolsa Científica, como diretor de Economia da Saúde, desde 2018, como coordenador pro bono do Comitê de ATS e Acesso da VIMED. E minha experiência pregressa também pro bono, trabalho voluntário com a Federação Internacional de Engenharia Biomédica, que é uma entidade global que trabalha uma relação muito estreita com a ANS. Nesse período que eu tive à frente da divisão de ATS, nós pudemos trabalhar em 3 publicações, na verdade, da OMS ligadas à avaliação de tecnologia de saúde para dispositivos médicos, a segunda edição do livro de ATS para dispositivos e também da formulação de políticas públicas para dispositivos médicos.
e também um compêndio de tecnologias inovadoras. Anteriormente, tive experiência no setor público, com a Opus OMS, pelo Instituto Nacional de Gestão e Avaliação de Tecnologia de Saúde, anteriormente na Conitec, e também no Ministério da Saúde, na área de projetos de investimentos estratégicos em equipamentos médicos. Bom, para começar a provocação, né? O que são tecnologias de saúde? Por que elas são importantes para a promoção de saúde? Para a gente começar a aquecer. Alguém? Sei que todo mundo sabe, são hoje está aqui instalar. Tudo. É praticamente tudo, né? O contexto de tecnologia de saúde é extremamente amplo. A gente sabe, né, para quem já olha lá as definições, principalmente lá das diretrizes da Política Nacional de Gestão da Tecnologia de Saúde, praticamente tudo que é aplicado para a saúde, seja para a promoção, para assistência e prevenção, é considerado tecnologia de saúde, e não é só tecnologia tangível, né? A gente está falando de software, está falando de sistema, de procedimentos, enfim, é um conceito bastante amplo. Mas a gente pode definir também a tecnologia como um dos elos fundamentais aqui para a promoção de saúde, né? Não só assistência, mas promoção, um conceito mais amplo, em que tem outros elos aqui da cadeia, né? Que sozinho é difícil fazer as coisas acontecerem. Então, você tem um profissional de saúde que requer uma infraestrutura, a tecnologia precisa da infraestrutura e depende do profissional de saúde também, tudo isso depende do financiamento adequado. Basicamente, né, o que a gente precisa, esses 4 elos funcionando bem, e a gente sabe que a nossa realidade não é bem essa, né? A gente sempre tem alguma fragmentação, algum elo aqui que não está funcionando tão bem nessa cadeia. Principalmente, talvez, a questão do financiamento, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Porque inclusive a ATS tem esse papel, né, da utilização da alocação do recurso. E principalmente quando a gente fala de sistema público, né, é evitar a alta concentração tecnológica em determinados pontos e vazios existenciais em outros pontos. Então, é um desafio enorme que a gente tem enquanto um país com as dimensões continentais que a gente tem e as grandes diferenças socioeconômicas que a gente tem dentro do país. São vários Brasis dentro do nosso Brasil. E aqui o conceito, né, extremamente amplo. Então, a gente está falando de vacina, medicamento, procedimentos, dispositivos, sistema organizacional, sistema de informação, educação médica, enfim, um conceito extremamente amplo. Então, tudo isso aqui pode ser avaliado e verificado que impacto isso traz para a saúde da população. E quando a gente fala de dispositivo, aí já começa o primeiro desafio, né? Bom, sim, doutor Zé. Já declaramos o debate aqui. Tudo bem, bom dia a todos os oficiais as obras do SPHCI. Será que você pode voltar aqui no slide dos 4 pilares que você colocou? Então, só para provocar, e o outro tem que apresentar para o Ministério da Saúde, tem lá, dando silêncio da IBS. Mas a primeira provocação. Dentro desses 4 pilares, eu coloco um outro que é fundamental, que é o paciente, né? Os beneficiários, mas o paciente é o centro. Daí, dessa unidade, você multiplica a população. Mas isso é para o bem e global também. Para o bem, porque a fonte principal é a proteção dele. É o ponto, é o pilar. Então, oferecer algo seja muito bom, mas que proteja também coisas equivocadas. E daí deriva um grande próprio margem ensinar seguindo as qualificações, quais o amuleto do financiamento, dizer que a tecnologia é o que vai proteger o paciente, sabe que nós não temos tantos estudos suficientes. Então, talvez esse ponto central, esse entendimento, né, o paciente é o centro para a proteção, mas nós temos você vai falar, todo mundo vai falar do que você não faz em outros países, não é só do Brasil e dos Estados Unidos que não importa, mas o Brasil, países até mais pobres do que nós, em volta, fazemos ganho tecnológico de 8 anos. E às vezes isso não é oferecido porque, sério, de alguma forma, pode não ser todo de desaplicação do paciente. Mas acho que o paciente serve aí, e o paciente ele deve se chamar do centro da atenção, mas com uma visão um pouco mais contemporânea, menos, eu diria, hospitadosa. Isso.
Obrigado, pela excelente contribuição. Já estava pensando até em reformular aqui, colocar o paciente no centro, colocar as outras bolinhas todas em volta, que realmente faz todo sentido, e chamar a atenção até, né, para o que você falou, né, às vezes se debate muito a tecnologia, será que ela é apropriada para esse paciente? Então, a tecnologia certa, para o paciente certo, que é o que a gente está falando do uso racional da tecnologia, né? E é principalmente, né, para a eficiência do sistema. Obrigado. Bom, e aí voltando então para a questão da heterogeneidade, né? Quando a gente fala de um dispositivo, e aí a primeira grande diferença com o medicamento. Medicamentos, você tem um poder de comparação e uma facilidade de condução do próprio estudo para gerar evidência que muitas vezes é extremamente desafiador, dependendo do tipo de dispositivo. E aí você tem uma grande variedade, um universo, um mundo à parte dos dispositivos que vão desde um curativo, de um preservativo, passando pelos implantáveis, passando por equipamentos eletromédicos, grandes equipamentos de imagem, radioterapia, inclusive softwares, né? Hoje em dia, a inteligência artificial está aí, a Anvisa correndo atrás de como regular isso. Hoje você já tem um enquadramento de software como medical device, quando ele tem aí um poder de alterar a conduta clínica, então ele já é considerado um dispositivo médico, mas ainda a regulação corre atrás da inovação. A inovação é sempre muito acelerada. Então, é extremamente desafiador quando a gente trabalha com dispositivo, até para você selecionar bem um comparador. E muitas vezes a gente está falando, por exemplo, de uma nomenclatura e isso, né, não se aplica. Você tem um medicamento, você tem um nome genérico de medicamento, se você pegar um outro nome genérico de uma outra marca, você está falando exatamente do mesmo produto, da mesma composição. Mas se você falar de marca-passo, por exemplo, marca-passo cardíaco, não necessariamente está falando das mesmas coisas, e depende muito da tecnologia embarcada desse dispositivo. Cada dispositivo tem um DNA próprio, tem um software embarcado que pode mudar completamente o jogo do que é que a gente está comparando. Mas a gente vai ver isso mais em detalhes mais à frente. Bom, e aí, fazendo um overview aqui do fluxo de comparação, já peço desculpa porque o tempo estava escasso, eu não consegui traduzir, e alguns slides estão para apresentar para gringos, né? Então tem muita coisa em inglês, deve ter coisa em espanhol no meio, peço desculpas, tá? Mas quando a gente fala de um fluxo de comparação, tudo começa aqui com a agência reguladora. Talvez seja a primeira instância, né, onde você tem uma ATS, verificar eficácia e segurança. Posteriormente, estou colocando aqui a ANB, embora não seja uma agência, mas ela tem um papel relevante também em reconhecer o procedimento médico. E tanto a Conitec como a INS, dentro da sua lista de pré-requisitos para tornar uma proposta elegível à avaliação, ela exige que o procedimento seja reconhecido por uma entidade médica, esteja numa tabela médica. Então, a INB tem um papel crucial nesse sentido, né? De reconhecer ali um procedimento médico. E isso, eu confesso que a gente já debateu isso internamente também no comitê, de que se isso é realmente aplicável quando a gente está falando de um dispositivo médico, que é indissociável do seu procedimento. Uma vez que eu tenho a aprovação de um dispositivo pela minha agência nacional, que tem atribuição de dizer que o procedimento que a tecnologia é segura e eficaz, obviamente ela não está falando só de um hardware, de um dispositivo, sem falar do procedimento, ela está falando das duas coisas juntas, certo? Então, se eu já tenho esse reconhecimento por parte da Anvisa, por que eu preciso do reconhecimento da ANB? Obviamente que tem as questões aqui de honorários médicos, mas o reconhecimento, eu entendo que aqui já seria suficiente, porque essa agência já autorizou a comercialização de um produto e, obviamente, se ela está autorizando a comercialização de um produto, ela está autorizando também a realização do procedimento associado a esse produto. Permite só uma inserção rápida. Eu concordo plenamente com o celular médico, não vem do dispositivo autável de negócios. Alto número de novas ambulâncias médicas, mas aí o pilar, na verdade, passa a ser a conversa. A Anvisa para o CFM. Que aí,
A Anvisa aprovar a tecnologia é uma questão muito técnica, mas a tecnologia, como você vê, está associada a um procedimento. E o que precisa saber do procedimento é ser experimental. Né? Então, a primeira pergunta que eu diz ao CFM, dessa papinha, é: procedimento experimental? Não é experimental, segue. É experimental, as regras para o uso são muito mais restritas. Então, talvez seja esse o pilar central. A minha crítica é que, e aqui eu fico muito feliz de fazer uma menção nessa hoje, porque às vezes ele fala muito desse período. Pode ser que ele esteja falando mais um médico de tantos, mas talvez seja o único país onde a gente tem 3 agências regulatórias: a Anvisa, a ANVIES e a Conitec. E quando você vê países que tem um julgamento mais simples do fluxo, em que a agência principal é que fiscaliza. Veja que situação pior. Né? A Anvisa, o CFM disse que é experimental, a Anvisa disse que tal produto X para, não vou nem falar cardiologia, um clipe para cirurgia bariátrica para utilizar. Mas aí é isso, mas o cidadão tem acesso. O que o cidadão faz para ter acesso? Judicializa, paga, mas o sistema de saúde ainda não aprova. Então tem alguma coisa errada nessa história. Porque tem que ter casamento. Então, Anvisa, ANS e Conitec. Minha sugestão é que se junte tudo isso com uma agência só com subagências. Mas que a partir do momento que é liberado a Anvisa, isso não teria que ter essa burocracia toda, então a Anvisa trava. Então, acaba liberando alguma tecnologia que é quase um parto pélvico, né? Desculpa para entrar a maioria das tecnologias por conta desse gap, dessa falta de conversa entre as 3 agências regulatórias muitos países se amaldiçoam. Obrigado mais uma vez, doutor Zé, e já antecipou também, acho que entre provocação que exatamente esse. Muito bastante polêmico, a gente vai ter oportunidade de discutir elas. Diversas instâncias de avaliação, isso inclusive está em discussão, agência única, coisa e tal, e a gente também vem discutindo bastante isso dentro da BIMED, no comitê sobre posicionamento. Existem prós e pontos. Nesse momento, da forma como está, a gente vê mais pontos do que pró, né, de uma unificação, por exemplo, de processo de avaliação. Mas o fato é que o CFM, hoje, ele delega para a NB, pelo menos do ponto de vista da ANS, essa questão do reconhecimento. Então, o que vale hoje é a CVHPN, que está muito alinhada com os códigos de uso da ANS. Então, existe uma possibilidade que a government não está aqui ainda, ou poderia já dar sua contribuição aqui. O fato de se eu não tenho um procedimento reconhecido no ANB, eu não consigo nem avançar na ANS. Tem que entrar primeiro, vai ser a HPN, e aí tem um problema que, pelo menos, a gente tem enfrentado em os tempos aí, que a gente não tem uma frequência regular de reuniões no comitê CVHPN, então você não tem a criação de um procedimento, um novo procedimento, a ANS não reconhece, porque tem uma tecnologia específica daquele procedimento que os códigos atuais não atendem, então você não consegue avançar com o processo de corporação, não consegue o acesso a uma barreira, que ela é muito mais burocrática do que propriamente técnica. Porque sim, eu tenho esse reconhecimento, não era procedimento experimental. E aí a gente vai para o próximo passo, que seria a incorporação do sistema público de saúde, e de maneira automática, quando se incorpora ali, dependendo da tecnologia, já tem incorporação na saúde suplementar, ou posso pegar uma via só de incorporação proposta somente na saúde suplementar, sem contemplar saúde pública. Então, basicamente, aqui a gente tem 4 passos, né, de acesso, de processo de incorporação tecnológica. E aqui, para a gente relembrar um pouco desse passo a passo, já o que acontece tanto uma agência como a outra, né, chamando a Conitec, não é agência, mas aqui é um órgão de ATES, então gera. Você pode botar outro slide, São Paulo? Meu nome é Rogério, vim de Natal, Instituto de Sastina. Um outro motivo muito antigo que já se propôs tirar essa parte do batalha da LNB, tipo de postar o CFM, passa pelo BB, que passa pelas sociedades pesadas. Isso é um complicador. Nós temos os conselhos profissionais que regulam outros profissionais de saúde.
E quando a gente pensa, quase que eu vi o acidente implantário, é muito claro que somente médicos vão fazer. Para a gente ter uma gama de outros procedimentos, tanto nos sistemas público quanto suplementar de saúde, outros pacientes de saúde eles não passam recriando licença química, então o pessoal ainda é visto caindo no centro da segurança do paciente. E quando a gente vê o rigor, eu sou médico, sou suspeito, também, principalmente vê o rigor que o CFM-MB aplica, ele é bem maior, que ele exige que os médicos fazerem ter uma codificação ecossistêmica do que as situações de saúde. Então, eu concordo que isso traz um risco, mas o motivo dentro das funções do MB, do CSI, vamos tirar ideias, a gente tirar, fazer vacina, a gente tem que dar uma alternativa para isso. E na prática, algumas coisas que são aprovadas na Anvisa, prática comum, não é raro, se começam declarações com selo e serem utilizadas no sistema de judicialização e ele vai falar de isso. Não pode ter isso, segurança paciente. Então, é excelente ponto e lembrando, né, que pode ser saúde, não é só o médico, né? Mas tem vários outros profissionais, e aí entra a discussão do ato médico e de certas tecnologias que estão aprovadas, estão registradas, mas você pode ter somente procedimentos estéticos, né, que você tem no protocolo, pode fazer, os profissionais, e realmente a gente vê, vez ou outra aí na mídia, problemas muito sérios acontecendo. Então, excelente plano também. Obrigado por ver. Bom, só para a gente relembrar passo a passo, a submissão de uma proposta de incorporação via DISPRO, GGAS, ANS ou guia das DITs que tinha no Ministério da Saúde, qualquer pessoa jurídica, pessoa física pode fazer. Isso é um avanço, porque eu também veio lá no início, né, principalmente ANS, que eles eram muito mais restritos, só apenas o saúde podia falar das submissões. Existe um período de análise de conformidade, ou elegibilidade, em 30 dias, se ok, a proposta avança para a elaboração do relatório inicial. E na Qualitec, é o relatório de recomendação, na ANS, é o relatório de análise crítica. Posteriormente, em 180 dias, esse relatório passa pelo comitê, seu respectivo comitê na Qualitec, ou pelo saúde, prazo que pode ser estendido a mais de 90 dias. Existe uma decisão preliminar, no caso da Qualitec, é uma recomendação preliminar do próprio comitê, e no caso da ANS é uma decisão preliminar por parte da TICOL. Em ambos os casos, é submetida a decisão à consulta pública, só que a gente vê que está muito alinhado o fluxo. 20 dias de consulta pública, audiência pública raro acontecer na Qualitec, a ANS, sempre que a decisão preliminar é negativa, tem uma audiência pública, que é mais um espaço que fala, e aí é um ponto que eu chamo a atenção, o Unicórnio. Eu acho que a Qualitec deveria abrir mais espaços, principalmente o sistema público em saúde, mais espaços para esse tipo de debate. É algo que a ANS vem promover. A audiência pública sempre tem uma decisão preliminar negativa. Após a decisão, a consulta pública, há um compilado das contribuições. Esse compilado é submetido novamente ou para uma nova reunião técnica do Saúde, ou para o comitê da Qualitec, e aí isso vai ter a decisão final pela TICOL, na IDS, ou pela SQT, no Ministério da Saúde. Então é um fluxo muito parecido. É algo parecido entre as duas instâncias. E aqui está o ONAPE fechando, mas aqui eu coloquei mais ou menos o prazo desse caminho todo. Qualitec, melhor das hipóteses, para você ter a tecnologia incorporada algo em torno de 12 meses, porque você tem 6 meses de análise, mais 6 meses para promover efetivamente o acesso, modificação, habilitação, né, a hora que vai estudar, tudo mais. E na ANS é um pouco mais rápido, normalmente 8 meses. Você tem 6 meses, nós período da consulta pública, a decisão final, normalmente é de volta a 30 dias para os operadores se adequarem para começar a cobrir aquela tecnologia que passa a fazer parte do. E para detalhar um pouquinho mais, né, falando um pouco da ATS dentro do nosso contexto nacional, o acesso. Primeiro, a ATS, como eu falei, né, é a Anvisa quem faz. Então, a Agência Geral de Tecnologias e Produtos de Saúde ela avalia evidências sobre a eficácia de determinado produto
a partir de uma submissão de alguma empresa, obter o registro se a empresa está autorizada a fornecer essa tecnologia para quem quer adquirir. Normalmente ela vai para algum prestador de serviço, para daí sim promover acesso à população. E aqui a gente já está falando de uma ATS para fins de registro sanitário e uma ATS também hospitalar, né, a fins de aquisição dentro da instituição. Mas aqui eu não tenho ainda o meu acesso pleno, né, a minha cobertura assegurada, né, porque está muito no particular. Né, tanto alguém plano decida pagar, porque ele entende que é melhor, ou algum governo municipal, estadual, também federal, a judicialização, está dentro desse contexto. Eu vou começar a falar realmente de cobertura quando eu parto para a incorporação. No âmbito da ANS, por exemplo, eu tenho a ATS da GG Haas, tenho todos os fundos, da pública que a gente já falou, né, fazer parte do rol, você passa a ter uma política estabelecida de reembolso para essa tecnologia, promovendo o acesso à população, e, do outro lado, um fluxo parecido com a Unitec, com algumas peculiaridades, né, quando a gente fala de equipamento em população, como recentemente ocorreu do robô da Vinci, a gente passa a ter disponível assim, no SIGEI, que é o Sistema de Informação de Equipamentos Médicos Financiáveis, são os capital equipment bem racionalidades, categoriáveis. E quando a gente fala de procedimento ou dispositivo implantado, de origem individual do paciente, isso vai possibilitar também lá na RENASC, em relação às avaliações de serviços de saúde. Esse quadro, quando eu consigo complementar, eu posso dizer que tem 100% de acesso à tecnologia para 100% da população, ainda considerando os aspectos de financiamento, de cobertura, todos os desafios que a gente conhece. Mas a gente tem aqui mais duas ATS, né? A ATS, o outro do Egits, a ATS da GG Haas, que no fundo elas ocorrem dentro do âmbito da Rebrates, da Rede Brasileira de ATS. Porque, majoritariamente, quem faz essas avaliações, tanto para a ANS quanto para o Egits, são os núcleos de avaliação de tecnologias. Claro que tem demandas internas, né, que não só demandas internas, mas existem trabalhos internos também da própria equipe, mas aquilo acaba sendo via Rebrates. E aí pergunta a provocação que eu Zé colocou, e tantas avaliações para incorporar uma tecnologia em saúde no Brasil? Qual o motivo para isso? Um dia vai Luciano, eu sou de Recife, sou ADD. Mas assim né? É difícil não fazer uma reflexão rápida. Imagine, a gente está falando de tecnologia, uma técnica nova para solucionar um problema. Imagine se eu, profissional de saúde, para resolver um problema no meu contexto de atuação, eu esperasse um fluxo desse para implementar uma técnica que eu descobri ser ideal para aquele problema específico, né? É claro que a gente está falando aqui de produtos porque, infelizmente, a gente vai logo para esse contexto, né, de compra e venda de produtos. E minha reflexão é que o produto, a parte física, é apenas um instrumento de uma tecnologia. Então, acho que a gente precisa realmente discutir esses pontos. Para mim não faz sentido uma técnica que é custo-efetiva, que ela vai solucionar um problema de orçamento, demora tanto tempo, mas eu entendo também que esses processos eles foram construídos ao longo do tempo, né, para solucionar desafios. Então, a gente tem que trabalhar para melhorar o processo, sem perder o que foi construído, claro. Bom dia, sou Carla Lu, sou enfermeira de formação e estou atualmente na Mestrona, mas eu vim de operadora e eu entendo o que eles falam, mas entrando na cadeira de operadora, com tanta saúde, com tanta angústia, né, fantástico de noite e de manhã, o paciente que ainda não está acreditado pelo uso racional, a gente precisa de mecanismos para conseguir adequar o recurso finito a quem realmente precisa. Então, ao longo do tempo, foi necessário ter todas essas passagens para que a gente pudesse. Acho que ficou demais, porque a gente perdeu a mão em colocar uma complexidade tão grande, um tempo tão grande, esquecendo o resto
do paciente, e eu como enfermeiro profissional de saúde prezo por isso, mas a gente vive no Brasil e no mundo a fraude na saúde e ela aumenta cada dia e abusos, e a gente precisa de mecanismos para coibir. Eu acho que o grande desafio é equalizar isso de maneira que a gente não deixe de dar o acesso, não deixe de dar um recurso finito, corretamente, assertivamente, e consiga manter de verdade, não como uma palavra clichê, a sustentabilidade do setor de saúde. E? Atenção. Tá bom? Agora, Luciano Miguel. Eu só queria fazer colocar aqui outra forma. Eu acho que existe fraude, mas fraude não é assunto da legislação regulatória. Eu acho que nós tomarmos uma fraude para criar mecanismos de regulação que hoje são muito mais restritivos do que olhar o universo que a gente pode oferecer para a população, é algo que confesso que eu me desagrado. Porque a fraude é uma questão difícil, é uma questão de outra instância, não uma agência regulatória. E isso deve ser tratado nessa agência. O que nós temos que nos atentar é o que nós podemos oferecer à população, o que é que a agência suplementar pode ceder. O que nós temos nos últimos anos 8 bilhões de receita em 2024, das caravanas, e 24 bilhões de receita esse ano de 2025. O que significa isso? Negativa do procedimento, uma restrição enorme na incorporação de novas tecnologias, e esse lado não é visto. Quer dizer, isso também não é uma fraude? Sim. Então é só o outro lado que é visto. Quer dizer, para que tanto dinheiro? É claro que o sistema agora filantrópico, ele é lucrativo, mas tem que ter mecanismo regulador para que se repasse a parte disso. Quem está pagando no final das contas é os papéis. Então, assim, eu entendo que isso precisa ser revisto. A questão eu posso dar equivocado, mas o funcionamento vai entender também não deixar de isso. Obrigado, doutor Zé. Então, Só contribuindo aqui, né? Acho que ele tem que entender o papel de cada um. Nesses aspirantes de gestão municipal, fazer o papel de cada um. E aí, quando a gente, não vou querer discutir agora, quando a gente for discutir os papéis, a gente joga para a discussão da agência 1. Sim. Um pouco o Luciano trouxe essa questão da perspectiva. Ele falou, mas é custo efetivo, mas sobre qual perspectiva é custo efetivo? Comparado com o que é custo efetivo? Tá? A gente cansa de receber modelos aqui no Brasil de tecnologias que foram avaliadas na Europa, para as Estados Unidos, é custo efetivo. Chega aqui, os custos são diferentes, o comparador é diferente, muda completamente o cenário e perspectiva. Questão de fraude e corrupção, eu lembro bem das reuniões também que a gente... Esse tema era muito debatido na Politec, as reuniões da Politec ainda não eram públicas e não eram gravadas, né? De que tinha uma preocupação também, mas isso pode ser a porta da fraude, corrupção, e o pessoal falava exatamente, mas isso cadê polícia, o caso de ATS, no caso de polícia, complicado a gente tentar manejar esse tipo de coisa. E realmente, eu acho que a fraude, a corrupção, ela impacta no sistema, custo, a variação e ineficiência do sistema. Assim como eu acho que é um valor também que a indústria vive, seus distribuidores, e isso afeta toda a cadeia, a retenção do faturamento também por parte de operadoras que não estão autorizando o devido pagamento de materiais que foram usados. Então, isso busca também. Tudo esse impacto, isso é ineficiência dentro do nosso ecossistema. A gente pode debater muito fora, talvez, mas realmente são problemas que a gente tem. Mas, assim, para tentar responder, não tem tantas variações. Aí o Felipe falou, o papel de cada um, a perspectiva de cada setor. Quando a gente fala de sistema de saúde, você me permite discordar que a gente não tem um sistema único de saúde do ponto de vista assistencial. Se eu quisesse atendido no Einstein, no Sírio Libanês, eu não vou conseguir ir pela porta de entrada de uma UBS, de uma UBS, né? Porque tem alcoólate, alguma coisa assim. Mas não é um caminho natural. E principalmente hospitais, no privado, eu não vou ter
acesso a esse hospital. Hospital 100% privado, vai com saúde, eu pago no meu bolso. Então, na nossa Constituição, está ali, né, no artigo 9b, conhece, pessoal que queira direitos todos, Estado, tem uma vírgula ali também, não é ponto, uma vírgula garantida mediante políticas econômicas, universalidade, etc. Então, estabelece que a gente tem o sistema público de saúde, é sistema público. Ele tem aí uma cobertura de 75%, aliás, 75% da população depende exclusivamente do SUS, aquele qual de 75%. A ideia é a cobertura de 100% da população, mas 75% depende exclusivamente do SUS. O investimento, eu estava em dólar aqui, são 42% de tudo que se investe em saúde no país, 42% é investimento público. Do outro lado, a gente tem o setor suplementar. Só redes de hospitais, fundos de saúde, que corresponde a 29% de tudo que se investe no país, cobrindo 25%. Então, esses 25%, em tese, tem cobertura dupla, né? Ele tem cobertura privada, que paga para isso, ou o empregador paga para ele, e ele tem também a cobertura do sistema público de saúde. E dependendo do tipo da tecnologia, ele vai sim ter a cobertura somente dos testes. Então, os testes, 99% estão sendo realizados pelo SUS. E aí a gente tem o terceiro setor. Tem o sistema, né? É um setor que atende tanto o plano privado, como atende o SUS, como atende o particular também. No caso também dos hospitais que fazem parte para serviço de saúde suplementar. E aí sim, se a gente olhar para o âmbito mais de política de saúde, regulação, normalização, fiscalização, aí a gente tem o sistema único. Porque aí a regra vale para o total vizinho. E aí, como foi falado, a gente tem como os principais atores aqui, a Ministério de Saúde e a Anvisa, que a Anvisa é um mundo de coisas, que não é só registrar produto e medicamento. E do outro lado, o CFM e a ANVIMED também com órgãos de fiscalização, controle, de garantia, de segurança do paciente, como foi colocado aqui. Então, são duas grandes diferenças. A gente tem um sistema único sim, na formulação da política, na fiscalização, reveramento, a nova decisão, mas do ponto de vista essencial, não. Essa galera aqui não consegue ter acesso aqui. Então, tem um sistema único assistencial de saúde, não é uma rede integrada. Esse único sistema único é exatamente a unificação, porque antes você tinha diferença, né? Você tinha quem tinha carteira assinada, tinha uma rede a ser atendida. Quem não tinha que ir para a Finaldropt. Não era atendido nos hospitais clientes. Lá quase. Né? E faltou aqui, né? Não sei o que alguém fez a soma. Veio outros 29%, quase o mesmo, praticamente o mesmo tanto, pelo menos no lugar nada, de gastos out of pocket. Nós ficamos por isso. Isso aqui é tanto gasto de assistência hospitalar, na estuda, como também o gasto da pessoa que está na farmácia e vai comprar seus medicamentos. Então é bastante pesado o gasto, né, de próprio bolso da população. Eu acho que isso. Eu acho que essa também seja a fala central, as chaves, várias vezes por essa explanação, a fala é espetacular. E ela mostra algo que se quer, que é quase impensável, né? Esses 29% que estão aqui têm direito a tudo, absolutamente tudo. Porque além da suplementar, se chega no hospital público, investe em mim. E investe no verdadeiro. Aqueles 42% lá não têm acesso a esse lado de cá. Então, assim, o fluxo que existe para vocês terem expliquido é que na hora que a tecnologia é aprovada na Politec, automaticamente ela é aprovada na ANS. Por que esse fluxo de investimento não existe para proteger o cidadão? Para proteger o cidadão, já que em vez de equipe estão nas pedras. O setor é chamado de suplementar. E o outro é o sistema público universal. O sistema público universal não tem tudo. E o sistema... E o usuário do sistema suplementar tem direito a absolutamente tudo. Então, essa coisa é equivocada nessa equação. Mas acho que tem uma ótima sua colocação que mostra a grande falta de novidade que isso não tem. E esse fluxo tem que ser das equipes, ou que das duas agências, ou o que é aprovado no um seria automaticamente aprovado no outro.
tem questão de recurso finito, etc, etc. E mais, o que nós estamos vendo aqui é algo que é espalhar. O próprio conceito de SUS, né? Ele envolve essas coisas, o serviço públicos e aqueles serviços contratualizados, conveniados. Esses são experimentados justamente para complementar. Ele pode entrar numa discussão de renúncia fiscal, e aí acho que a gente ia polemizar demais, não quero entrar aqui, mas, de fato, essa questão da incorporação automática não é só nós. A gente usa assim, eu sei que você não fala assim, mas o nosso setor nós enxergamos dessa forma. Porque muitas vezes uma submissão que é feita o SUS, ela não sabe que são experimentar, com outra perspectiva. Isso acaba poluindo muitas vezes o debate. E aí eu te pedi para voltar em uns 3 iguais, entendeu? Esse vai ter trabalho. Mas esse aqui, para a gente fazer o debate aqui, já que é um debate interativo, dessa ideia da agência 1. Nós sempre avisa como o primeiro degrau, né, o primeiro passo de ETS. Onde, para o nosso setor, não existe uma regulação econômica, nós temos um monitoramento de lucro, mas não existe uma semente, não é isso, mas é uma análise mínima da feita, e você coloca a tecnologia à disposição da sociedade como um todo. A perspectiva da organização é outra, ela não define se vai ser usado, vai ser experimentar no sul, ou se vai pagar no próprio bolso. Ela coloca a tecnologia à disposição do brasileiro, do profissional, do paciente, uma vez que ela mostra segurança e eficácia. Quando a gente vai fazer a discussão, se ela vai ser incorporada na Conitec ou na ANS, a gente tem uma premissa aí da farmacoeconomia, lá atrás da época que estudava isso, a farmacoeconomia, com a economia da saúde, de que qualquer incorporação tem que se dar sob a perspectiva, sob a ótica do pagador. E aí, como a gente tem o SUS, né, de um lado, e a ação suplementar com financiamentos totalmente diferentes, não tem como você pôr isso no balanço. Eu até brinco, vamos discutir a agência 1 com aquele, para a gente fazer a discussão dos desfechos clínicos, segurança e eficácia. Para discutir desfecho econômico tem que ser separado. Então, você tem uma agência única com 2 diretorias. Uma diretoria SUS e uma diretoria de saúde suplementar. Mas isso não resolve, porque o cidadão que paga para o bolso. Vou dar um exemplo, como o Nilton citou aqui, da incorporação da robótica. E não só o da Vinci, né, mas a robótica como tudo já tem concorrentes. Quanto tempo a gente tem a robótica aqui no Brasil? Quanto tempo a gente já tem a robótica sendo utilizada aqui para a população brasileira? Quanto tempo? 18 anos. Com desfechos, né, excelente, população, né, se beneficiou disso. Quanto tempo ela foi incorporada? Quantos meses? Um mês. Está disponibilizada no SUS já? Se a gente pôr essa trava lá no Avisa, até hoje a gente não tinha robô no Brasil. 18 anos de gap, e aquele cidadão que paga em toque gosto não podia estar usufruindo disso. É justo a gente fazer essa barreira tecnológica? Quando você olha na perspectiva de plano de saúde, que quer segurar isso aqui por conta das decisões, 1, 2, 3, 4 e 6, né? Deixa eu ter um temas, né? Tema 1, 2, 3, 4 e 6, onde fala que eu só posso judicializar aquilo que tiver registro, ou seja, se eu não tiver registro, eu não judicializo, resolvo o problema de saúde voluntária. Eu barrei lá no ponto. Então, robótica, nem registrei, então não vou ter problema para ser judicializado. Os caras apoiam e isso apoia. Mas é justo a gente não permitir que a população tenha acesso, a gente pagar o próprio bolso, fazendo uma vaquinha na internet, sei lá, como só que não foi calculado aqui. E aí a gente aumenta ainda mais esse gap tecnológico. No nosso setor, o estimativa da BNDES, do Conselho Sociais, que é cerca de 8 anos. Frente aos mercados americanos e europeus. Só para trazer uma discussão a mais para essa lógica, né, da proposta da agência livre. Da forma que está posto, ela não é interessante, não é capitalizar, Nelson Castro, eu converso muito com os temas, eles já estão revendo as posições aí, porque a coisa foi desvirtuada. A gente tem outros grupos, que discutem a TS, que têm forçado essa discussão. Mas a gente precisa, de fato, fazer a discussão mais centrada
para que a gente tenha o melhor desfecho para a sociedade acerca dessas ideias de trabalho de saúde. Certamente, alguns pontos da proposta são muito importantes. Você otimizar as análises, logicamente, os investimentos, recursos na perspectiva clínica, você fidelizar, né? Você criar uma carreira, diminuir o turnover de profissionais, principalmente do campo técnico, você ter uma certa isenção da perspectiva política de criar a agência única, isso eu acho que é indiscutível. Mas, quanto à métrica, ao método, a gente tem essa premissa que eu coloquei, voltar para o dissociar do ponto de vista do pagador. Eu já, desculpa, Marilson, tomando tempo. Um comentário sobre isso, aí temos visto a agência alta, mas uma coisa que pode se colocar em discussão também com as contas é uma agência utilizar os dados de avaliação da tecnologia de saúde da outra agência. E uma coisa é a comprovação de segurança, efetividade clínica, a custo-efetividade. Outra é a capacidade de financiamento dos sistemas. Os sistemas têm capacidade de financiamento completamente diferente. Agora, isso é um outro passo. A terapia, a gente, não restringir. Agora, a gente restringir hoje a recomendação da incorporação de tecnologia, seja qualquer um dos sistemas, tá? Porque, olha, lá na frente, que não vai ter capacidade de financiamento, não quer acontecer isso, atrás de 10 anos, e a gente tem números, 18 anos da 20, e a modulação vai para 16 anos, Air State, coisas que melhoram, coisas que depois a gente vê no sistema de saúde, que ele gera economicidade, e a gente hoje, na realidade, utiliza os dados da Austrália, da Inglaterra, do México, isso. E não usa os dados dos próprios brasileiros no sistema muito mais semelhante. Porque a gente não tem nenhuma forma de uma agência mandar dados para o outro. Eu acho que talvez isso não seja um meio termo, a gente pudesse elaborar sobre quais escolas disso. Eu acho que a sua avaliação é perfeita, mas o contraponto a isso supondo que estivéssemos um bloqueio, o que acontece com o bloqueio do Davis? Ele leva 18 anos para ser aprovado, que aí a pressão da população é muito grande, porque hoje, com tudo que é informação conectada, hoje a população simplesmente cruza os braços, porque quem tem poder de decisão, a pessoa vou lá e pago. Mas não é que quem tem poder de decisão não tem acesso a tecnologia. Eu não defendo isso, eu acho que você tem um racional muito forte. Mas o outro lado também é verdadeiro. O poder de pressão hoje é muito baixo. E eu acho que, ao invés de oferecer para poucos, você tem que oferecer para muitos. Essa é a visão que tem de sociedade. Eu acho que talvez assim bem principal. Só um comentário que eu me lembrei agora de um case que para mim foi o mais bem sucedido, do que eu acompanhei lá na Coitex, foi em 2015. Estava saindo da Coitex para ir para a Office. E foi um caso exatamente de plena sinergia de Anvisa e Coitex. Já se sabia, não tem nada a ver com os dispositivos. Até se vai acabar aí fugindo. Eu falava de medicamento. Mas os 3 medicamentos primeiros foram incorporados. Foi razão. Na sequência, então, hepatite C. Tismovia, a tosse tem tudo isso. Tosse conforto-movia, farmacêutico, forma me ajuda. Mas eram os 3. Elas 3, Sim, sim, né, por exemplo, viu? Esses 3. Eu consigo repetir. Esses 3, eles estavam em fase de análise, não o isolativo de segurança e eficácia. A Coitex já tinha acesso às mesmas evidências, já estava se conduzindo, tudo coloca assim, um gap entre a aprovação da Anvisa e a regulação de 3 vezes aproximadamente, exatamente as datas desse. Aliás, nesse mesmo artigo aqui, a gente cita esse case. No caso do sucesso, o efeito acelerou demais o processo de população, porque sentia já uma noção de que o medicamento, a composição, a terapia prolongada ali dos 3 era muito melhor, nesse caso, muito menos efeitos adversos,
e, portanto, maior direito no mercado do paciente. Você seria bonito. Eu acho que é um case que a gente poderia pensar, mas exatamente o que o Jean falou de tornar a informação e ter estabelecer mais testing. É interessante o case, né, exemplo, a gente louco, mas depende muito também da convergência política. Né? Deixa eu ver agora a discussão em torno da pós-2020. É nacional isso. O Brasil, os espaços, o esforço, da Povira, vai dentro da política. Então, ficar da nova política não ter passando a segunda. Interessante. E tem a questão do estudo também, né? Se a gente for pegar lá atrás, mais ou menos nessa época, de 2016, 2017, teve o outro também, como é que chamava? Pílula câncer também. Esse não está jogando. Posso estar uma linha. Está, vocês explicam, né? Você fala, nem passa. Espera aí. Covid é uma esse daqui, e desse. Ou não foi a solução, não deixar fora. Depois desse cabeça, exato. Bom, rapidamente, questão. Tem que essa pessoa. Três exemplos, são três exemplos saudáveis. Essa questão política, se a empregação ela limitaria a transparência, porque os blocos políticos hoje são relativamente diferentes. Então, esse plano, alguns que têm peso do lado de cada interesse, não tem especificidade, então, que se o peso da evolução, não sei se essa questão política é diferente, coisa exclusiva mais tarde do mercado, ou letras. Mas eu acho que uma interpretação seguraria nesse aspecto. Concordo plenamente. Acho que a integração é fundamental e necessária. Né? Só que não pode ser feita de forma solidária, dentro da proposta do parceiro único. Elas têm que discutir uma convergência que vai fazer uma única análise, vai ser feita por um único, porque todos são brasileiros. Só que vai ver se, como a gente coloca a premissa da tese, eu também que a perspectiva do pagador. Se eu vou pagar do próprio bolso, se eu faço minha contribuição para o plano de saúde, ou se eu sou dependente do SUS, né, são etapas, né, de acesso diferenciados. Isso tem que ser respeitado. Pessoal, chegou a falar bem grosseira, assim, mesmo que essa proposta desse projeto de lei que a gente sabe, ela basicamente prevê o que hoje a Conitec faz para o SUS, o que reflete na ANS, dependendo da tecnologia que propõe-se automaticamente, seria transferir esse papel da Conitec para a ANS. A ANS faz a avaliação, reflete no SUS, mas existem outras coisas por detrás do projeto, que tem uma questão de limiar de efetividade, discurso, enfim. Que tem proposta, um projeto de lei, tem outras propostas em debate por aí que envolvem a questão da vida, o dito do também, e só ter o registro, só se conseguir o registro para aquilo que já entrar incorporado. A gente pode ter isso pelos barreiros, e assim vai ser importante. Ótimo, gente. Aqui, avançando, né, pessoal? A gente está lá com o que de tantas avaliações, né? Então, essa questão orçamentária, cada transferimento da não tem recursos para os recursos são escassos e limitados. E quando a gente vê aqui, isso aqui é tipo no nível condicional ainda não. Tá? A gente viu lá na área anterior que mais da metade é investimento em saúde não é o PIB. 42% só é investimento público. E aqui a gente vê o azul clarinho, realmente, veja como o Brasil ele é dissonante de 20 países, né? O investimento público no Brasil, então, esse é o único país que menos de 50% para investimento público, e a verdade que é privado. Obviamente, falta recurso para a cobertura universal, gratuita de saúde dentro das premissas do SUS. Isso é um percentual, hoje da 9,2%, era na época da Covid, 9,8% de investimentos altos maior, SUS cambiais também, enfim, investimento em cima de PIB também é o PIB vai em percentual também. Aqui é um outro, é 2021, mas eu acho que mudou para 28, você tem que hoje está em 29, que é o gasto e próprio Deus. Quanto a população paga para cobrir as suas despesas de saúde. E aqui é uma matéria interessante que mostra que o laranja, que países de baixos ingressos
quanto mais pobre o país, maior a participação da população nos gastos de saúde. Então, as faltas de investimento público refletem na necessidade da população de endossar. A gente está falando, vai refletir de bolsa do paciente, de uma maneira ou de outra. A falta de investimento, né, financiamento reflete. Aqui falando em gasto per capita, são duas coisas diferentes. Percentual do PIB e gasto per capita. Percentual do PIB, 9,2, está relativamente bom, não está ruim, não. Países ricos, aí é 10%, aí indústria de 10%, Holanda, Itália. Mas quando a gente olha o tamanho do nosso PIB, o tamanho da nossa população, aí tem um problema, porque a gente vai ver per capita. A gente só está melhor aqui na América do Sul que a Bolívia, Peru e Equador. E Venezuela. O resto aí perde a gente impacto em termos de investimento per capita de saúde. E aqui, o retrato das Américas, na verdade, dólares que também antes, mas hoje deve estar em torno de $1.000, que era 1.300. A gente está um pouquinho acima da média das Américas do Caribe, mais longe do ideal, e quando a gente compara com os 3 campeões aqui, agora o tanto de pouco está, não deve estar nesse nível. Mas você foi famosa, né, com a priorização da questão de saúde, pelos índices também de saúde, Canadá e Estados Unidos. E aqui só uma atualização em relação ao investimento per capita. Nós estamos em torno de $1.100 de investimento per capita. Em saúde, se a gente for comparar, Estados Unidos é praticamente todos fora da curva, é lógico, lá é completamente diferente, muito mercadológico. Mas esses 3 países são referências para nós. O Rogério falou de diferença, inclusive, nós de população e tecnologia de saúde. Quanto cada um ingresso per capita no seu sistema de saúde. A outra está muito distante, isso para mim é uma prova indiscutível de quanto o nosso sistema é subfinanciado. Tem muita gente que olha só o percentual do PIB e fala, não, a gente pode mais ricos, mas olha o investimento per capita, isso que é problema. Então, qual é o grande desafio? Né? O que a gente faz tanto na avaliação? Porque, dependendo da perspectiva, eu tenho que fazer esse equilíbrio de orçamento, são orçamentos distintos também. Né? Então, eu tenho que equilibrar os meus desperdícios de saúde com os meus benefícios dentro do orçamento que eu tenho disponível. Se eu reduzo o investimento em saúde, perco benefício, agravo saúde da população. Se eu investir demais, né, vou ganhar em benefício daquele mas desequilibra a balança e não tem isso. Eu tenho que tirar de algum outro local, né? Cobertor turbo. Então o desafio é como é que eu mantenho o meu benefício, não perco benefício, onde eu consigo incrementar ainda, manter os meus custos, né? Ou ainda consigo reduzir os custos. Né? Esse é o grande desafio. Por isso a busca em estações de tecnologias mais eficientes. Essa é a lógica da ADEX, né? Eleger tecnologias que realmente podem ter um ganho da saúde populacional. Bom, e o que é necessário apresentar os órgãos de referência do país, a INES, Politec, para a gente pleitear uma incorporação tecnológica? Fala, Luciano. Das que boa colocação. Eu também sou estudante desse tema, né? Olha só, eu sei que cada um tem um contexto de atuação diferente. Eu atuo com algumas tecnologias que geram fortes impactos em custo. Recentemente a gente fez uma avaliação e o protocolo dessa tecnologia gerou uma economia para o paciente de aproximadamente R$200 mil, que foi desastroso. Então, o dispositivo SOB passou 4 meses e meio com apenas um dispositivo e circulação do protocolo tradicional, que teria mais de 40 dispositivos. Ela implementar uma tecnologia que impacta bastante. Eu acho que a resposta, primeiro, para reduzir a pressão orçamentária, é uma tecnologia. Não tem como fazer diferente. Ou eu implemento uma técnica nova, ou eu não saio do buraco. Segundo, evidência. Agora, eu volto à questão. Veja, se eu tenho uma tecnologia que é custo-efetiva, e você fez umas perguntas que valem, eu preciso efetivo, custo-efetiva comparando com o que? Para ser custo-efetiva, eu preciso ser comparada. A análise de custo-efetividade compara
com outra tecnologia. Se eu tenho uma tecnologia que é custo-efetiva, os gestores do contexto e do sistema deveria ser o maior interessado em validar, porque eu resolvo o problema sanitário. Claro que eu tenho um desafio, impacto sanitário, claro, mas é possível também trabalhar com impacto sanitário de emissão. Então, a resposta é que está na evidência. Agora, ou eu confio na evidência ou eu não confio. Qualquer tipo de desconfiança nos estudos. Se eu tenho desconfiança nos estudos externos, a saída está em desenvolver estudos internos. A regra é só para essa tecnologia, eu preciso de tais evidências produzidas aqui, coloco como regra e deixa o processo de produzir essas evidências. E a resposta para nas evidências locais. Feita pelo Luciano. Exatamente. Então, Isso já tem. Eu acho que também no Brasil não existe mindset mesmo, de verdade. A gente, é o que ele falou, e também não tem uma resposta única em função daquele slide que você falou do nosso sistema. A complexidade que ele traz, ele não traz uma resposta única. Porque cada um dos players ali vai ter uma tela diferenciada. Eu acho que são fora de templates onde as pessoas possam, de fato, encantar mesmo essa bandeira da OTS, mapear dentro do nosso Brasil os diferentes níveis de pessoas que pensam no assunto, e há um desenvolvimento muito grande. Estudam, às vezes estudam textos que são várias, mas o mundo mudou, então a gente precisa também ajudar que as pessoas mudem o mindset de verdade. Tem algumas estudas que ainda são legais e elas são paredões. Quando você chega, eles não estão abertos para receber a informação. Você pode levar a crença a tirar um outro, mas aí, set fechado, as pessoas com set fechado, elas não querem muito. E tem uma série de outras questões de insegurança que, infelizmente, a gente vem olhando, você fala de APS, você tem de fora, mas quando você senta com o gestor, quando você senta com a universidade, quando você senta com a empresa, parece que está no congresso corporativo abaixo. Então, acho que esse mapeamento, esses fóruns que estão lá incansavelmente, e eu sou uma defensora de APS, a tecnologia traz estudante, tem muitas coisas a gente fazer, mas acho que não tem uma resposta específica. Mas acho que são fóruns como esse, e as pessoas destravarem e continuarem sendo apaixonadas pela saúde, pelo paciente, pela sustentabilidade. Isso vai resultar. obrigado, cara. Luciano, realmente de acordo. Eu também acho que tem um certo pragmatismo muito enraizado, muito rígido, às vezes, que você não contemplar certas evidências que são valoradas. E, como você colocou exatamente, né? Então, eu estou trazendo aqui o marco legal da Unitec, da população tecnológica dos SUS, que é uma revolução em 2011, que prevê aqui, né, que a tomada de decisão ela tem que estar pautada em investimento em preparação doutora. Isso é fundamental. Aqui um ponto, falei do pragmatismo, mas também olhando para o lado de quem toma a decisão, não é fácil, que é esse nível de incerteza muito grande. Por mais que você tente aproximar, às vezes, olhar para as evidências, sabe que tem uma população que precisa da tecnologia, mas tem certeza, são escolhas, né? Custo de oportunidade dentro da economia de saúde. Se você escolhe uma determinada tecnologia, você trabalha com modo de outra, né? Você está destilando bem custo. Por isso, o processo é extremamente importante para você fazer as melhores escolhas. Mas isso se aplica tanto no Unitex como também na ANS e você tem, né, na resolução. Essa primeira, 2018, você pode usar para 2021, mas não mudou. O processo de APS, né, uma alteração em termos de financeiro do setor. Exatamente, falar de evidências, avaliar de evidência e avaliações econômicas. E aí, o que norteia, né, essa resolução, são os nossos países. Na questão da saúde, fala de evidência científica. É verdade, isso deve considerar, tem que ser baseado em saúde. Não é só evidência. Tá? A saúde da evidência é você ter. Eu disse isso. A evidência tem que ser respeitada.
assim, próximo do site sempre daqui dois só a vida da minha mãe foi colocada com mira internação da comunidade com segurança permitido a ver também foi que seguro espero chamar muito muito tá bem pode salvar o jeito está when again you até que funciona onde ou ele assim desculpa aí não poder e a outra questão do não também vítima do basquete what isso galera isso é claramente tanto todo mundo na situação a preocupação hoje é que todo mundo que não está tudo é mecanização isso aí tem que ser mudado acho que tem que ser testado aliás outras pessoas não evidenciam quando estão durante a saúde se quiser até discriminar o que temos a mais claro e o resultado é evidente isso foi muito meu pai French ele começou a se você aplicar o técnico comparar com o Graves quer dizer, a mesma pessoa falar que dá diferente tá? Porque ele é restrito para procedimento de um saco para o procedimento para ele pelo time ele e tem outras falhas em relação a assim, isso é fora isso aí já que entra na questão dos interesses existe um lugar eu interesse pagador de interesses um lugar tem interesse sim é difícil mas ali eu acho que Sim, e ações concretas você falou um ponto que eu acho que o próximo passo talvez seja ter uma ferramenta de avaliação de indexes dedicada para dispositivo, dependendo da dispositivo, como já tem hoje no dispositivo de diagnóstico. Você tem outros ferramentas, vai dar rápido, vai dar baixo, vai dar muito baixo, dá incerto, então é um grande problema, um grande gap nesse mercado. E aqui estão as diretrizes, inclusive o Great está por aí também, né, como aplicar as ferramentas Great. E as principais, né, elaboração de PTC, avaliação econômica e avaliação de impacto no sociedade. Então, basicamente, o que a gente precisa, os três pilares do dossiê de contratação, são esses três que aplicam, deixa obrigatório que a gente tem que expor dentro do dossiê. E aí, bem rapidamente, todo mundo já sabe, a gente já falou, dentro do processo de ABS, mas basicamente são as duas perguntas que a gente faz. Funciona a defesa, né? Eficiência científica, avaliação econômica. Mas como o professor da Silva falou, não é só isso. É preciso ir além disso. Então, eu preciso ter uma situação também mais holística, contemplando também a perspectiva do paciente e a perspectiva organizacional também, porque isso também tem impacto. E aí, aqui entra a questão também relacionada a dispositivos extremamente importante. Esses dois domínios aqui. Perspectiva do paciente organizacional. Rapidamente, né, tem essa realidade do mundo, estratégias de todos os países, e a gente tem duas grandes agências. Esse aqui mais está com a Unitec, que é a nossa principal saúde pública, mas presente em todos os fóruns, toda a rede, Redex, a plataforma da Gatari, isso, às vezes, inclusive, os intercâmbios, que é a Index, né, no Banco das Américas, possui também intercâmbio a outras agências em outras redes, como a Pirata. Então, a gente está conectado em relação às outras agências. E as diferenças é aqui no passado, a gente não vou aplicando assim, não tem a perspectiva assim. As diferenças do medicamento dispositivo, isso é observado uma peça aqui, depende de usar de uma forma melhor, mas vou falar rápido, depois detalhe um pouquinho mais. Ciclo de vida. Né? Ciclo de vida da inovação, principalmente do dispositivo, é extremamente rápido, mas média em 1 ano e meio, 3 anos, dependendo do dispositivo. Medicamento, formulação estável, proteção patentada, até 20 anos no mercado. Muito mais fácil dentro do estudo game, mas em função do tempo, o dispositivo é 72 anos de vida útil, em termos de inovação, você conduziu quando você terminou esse estudo, tudo já ficou obsoleto. No mercado de medicamento, características, essas moléculas mais
de alto custo pelo monopólio. Então, é natural a farmacêutica que estiver de Politec ter que negociar, né, o preço de venda desse produto, o governo. Já o mercado de dispositivos, com alguns acessórios, claro, que já não sei pedir desculpa para mais colegas que tem cirurgia robótica, que eu vi antes, falei das vezes, a incorporação com os demais dispositivos também. Mas é um mercado mais competitivo, um mercado que se aproxima mais do mercado upstream, mas é concorrencial, ele é diferente. Resultado pouco dependente em relação ao profissional de saúde e o dispositivo que você tem para aprendizagem, necessidade de treinamento, capacitação. E a efetividade depende do profissional, ou às vezes até do próprio paciente, pode ser o usuário. Acesso aqui mais direto, o paciente não tem grandes necessidades de infraestrutura, claro, depende do tipo de fármaco, você vai ter que ter alguma coisa, como vacina, né, esse depende de frio. Mas aqui o acesso, às vezes, você tem modelos de negócio completamente distintos, então, os cuidados, incomodar. Isso, no país como o Brasil, ele é incrível de ter esses três modelos e vendo direto com ele na política da Infalete. Não necessita de uma infraestrutura específica, depende de condições ideais também de infraestrutura, de variedade. E os eventos adversos são por operação química, que é a velocidade de mau funcionamento e lembrando, coisa além se pode ser operador. Ilustrar o ciclo de vida, então, enquanto eu tenho uma onda de inovação, ou uma onda de tipo de vida da tecnologia, até o declínio da obsolescência, o dispositivo tem várias ondas, comparado com o medicamento. Murilo, tem a questão da patente também, né, que o nosso setor é diferente do setor farmacêutico. O nosso setor é muito mais movido pela inovação incremental, com ciclo de vida entre 18 e 24 meses. A diferença do setor farmacêutico tem 20 anos de patente, eles não se resolveram ser de verdade disso. Então, quando você tem uma submissão para a incorporação de medicamento, está se falando geralmente de um único produto. Não é dispositivo não, você tem mais de um produto e a gente já se torna próxima dele e muitas vezes esses produtos têm diferenciais relevantes. Não sei como está o patente, mas você tem uma garantia que você vai estar no mercado 3 anos, só assim, ela chega de uma outra, não é meu. Aproveitando sua fala sobre os dispositivos, quando você analisa com base em evidência científica, existem dispositivos médicos que têm a mesma fundamentação, mas são de fato diferentes, principalmente considerando a fala inicial do senhor sobre softwares, como isso tem relevância à criação de um código para o equipamento, que deveria ser um equipamento que foi utilizado em aquelas evidências científicas, ou se são utilizadas mais evidências para o mesmo modelo de equipamento, mas são equipamentos diferentes, que podem gerar desfechos diferentes. Esse é um problema. Esse é um problema que nós temos. Não sei se a palavra é problema, mas é uma característica do nosso sistema. Que a tecnologia está registrada na Anvisa, e ela vai ser contemplada na incorporação, porque a incorporação não é por uma determinada marca de modelos. Que eu me lembro desse sistema francês, por exemplo. O sistema francês incorpora a tecnologia com as evidências daquela marca de modelo. Você só incorpora se a outra tecnologia comprovar o mesmo nível de eficácia, porque é óbvio. Se você não tem o mesmo desfecho, o resultado da efetividade é outro. Mas aqui não se aplica. Isso a gente vê em evidências. Qualquer dispositivo que você tem mais de um, dependendo do tipo de produto, você pode ter disparidades significativas entre desfecho, tanto de eficácia como eventos adversos, ou de eficácia. Mas é algo assim, a escolha foi feita dessa forma e assim segue. Aí talvez a solução seja lá naquele fluxo lá, a incorporação em nível mesmo hospitalar, de se avaliar o que eu vou adquirir, né, ao produto, que é a escolha do prestador. Vou adquirir um produto melhor, ou da parte do operador, né, quando a operadora adquire. Mas o nível macro acaba sendo uma população legal. Sabe, por exemplo, por aprendizagem, né? Então a gente tem tecnologias, toda tecnologia tem uma curva de aprendizagem e algumas custam bastante, né? Você tem que investir bastante em capacitação e treinamento para atingir um bom nível de performance
atingir aquele nível de sensitividade desejado. Inovação incremental, então, comentei do marca-passo lá no início, mas você tem pacotes aqui de tecnologia embarcada, e muitas vezes você está avaliando não exatamente o ultrassom para o ultrassom, você está avaliando uma tecnologia embarcada desse ultrassom. E um exemplo da própria Coritec 2015 foi, junto com aquele caso dos medicamentos de hepatite C, para diagnosticar a fibrose hepática, uma ação de ultrassons multidisciplinares que tinha um pacote para fazer a endoscopia, aquelas tecnologias lá, mas acho que vou trazer sobre a história, a Ásia, e a noção da verdacinhas, enfim. Vários ultrassons que tinham disponível no mercado, o FibroScan, que era característico, que é aplicado só para aquilo. Então você estava avaliando, na verdade, uma tecnologia, um software aqui dentro, embarcado no ultrassom multidisciplinar, e um outro equipamento que era só para fazer a elastografia. E aí, não vou entrar no detalhe, mas tinha uma tecnologia embarcada, essa Strain, que não servia. Ela não servia para fazer diagnóstico de fibrose hepática, porque ela era extremamente dependente do operador, de tudo que você cliente. Sei lá, colocando aqui, coloca o transdutor, uma variaçãozinha de pressão já altera o diagnóstico. Então, o sistema, o Strain, ele não conseguia fazer uma correção, a reprodutibilidade do resultado diagnóstico era baixíssima. Então, era uma tecnologia permanente de carga. Eu achei que era isso. Não sei bem. Pois é, não deveria. É que não necessariamente é para essa aplicação. Você tem que passar para outras aplicações. Bom dia a todos. Eu sou paciente, né, faço parte da DEI Brasil. Usando esse exemplo da elastografia, eu posso falar, por exemplo, da doença de Crohn. É uma doença que, na minha época, que eu escolhi em 2013, foi um médico chileno, viu o raio-x e falou que tinha problema no intestino. E eu fiz uma pancada de exames em máquinas de tomografia, tudo quanto é tipo de exame, e desses exames não viam porque dependia da pessoa que estava manipulando a máquina. E no raio-x o médico viu que vamos dizer assim, um sistema arcaico comparado com as tecnologias de hoje. E isso acontece muitas vezes até hoje um pouco efeito ao problema intestinal, porque são um pouco mais difíceis, por exemplo, principalmente o Crohn, de diagnosticar. No meu caso, do intestino delgado, colonoscopia, endoscopia, eu não conseguia chegar lá. E isso eu vejo que as pessoas hoje, com a tecnologia avançando, se tem uma capacidade melhor, vendo os gastos, tanto governamentais como também, por exemplo, para convênios e particulares, porque é descoberta no início, então se começa a se tratar, não precisa fazer cirurgia, se precisa, já sabe exatamente onde vai fazer, qual a robótica, por exemplo, fazendo a cirurgia, você tem aquela cirurgia menor, então tudo isso facilita para as pessoas. E é um exemplo que você falou, achar uma coisinha, às vezes, um aparelho pode prejudicar a pessoa de uma forma exorbitante. Final. Michel, obrigado, Michel, pelo relato, obrigado pela presença. Esse é um caso, né, relato do paciente. E aí me veio da minha cabeça tecnologias diagnósticas, né? Isso é uma particularidade também, porque a tecnologia diagnóstica, per se, ela já gera um desfecho que é intermediário, né? Se melhora a capacidade diagnóstica, mas você depende de outra tecnologia que quanto antes você descobrir que é essa tecnologia que você, seja cirurgia, seja terapia, medicamento, seja o que for, maiores são as chances de você ter um desfecho tudo depois de sobrevida, com qualidade de vida, tá? Então, essa é uma outra particularidade quando a gente fala de dispositivo diagnóstico. E é difícil você fazer uma associação do diagnóstico com a qualidade de vida depois, porque você está falando de uma outra tecnologia, depende de outra coisa, né? Que eventualmente pode nem estar disponível ainda no nosso sistema. Obrigado, Chat. As questões de infraestrutura, né? Se você não tiver uma boa infraestrutura, né, um diagnóstico por imagem, da estrutura física, da rede elétrica, do controle de temperatura, de umidade, você vai ter resultados diferentes nos seus exames. Bom, por onde começamos nosso tempo, vou avançar, porque acho que ia me faltar tanto tempo ainda assim. 20 minutos.
Eu só um acesso. Pô, eu queria até trazer um outro exemplo recente que nós participamos junto lá na saúde, que foi do valor cadastro, onde a definição dos desfechos, do que é de fato desfecho da tecnologia e o que é desfecho posterior, não ficou bem claro, né? Então, não foi incorporado porque o balão não tinha o poder de manutenção dos resultados após a retirada. Achei isso absurdo, porque você tem uma intervenção física, se você tirou de fato, ele não vai ter mais efeito, né? E os efeitos de manutenção, eles são muito relacionados à mudança de estilo de vida do paciente, seja com o uso do balão, seja numa cirurgia bariátrica, ou mesmo no uso das canetas, né? Então, a gente ainda convive com esse tipo de média metodológica nas agências, né, de avaliação de tecnologia. Isso foi a prática que a gente pensou nisso recentemente. Esse é o caso que era terapia também, né? Não era diagnóstico, era terapia, mas que para você ter manutenção da perda de peso, você tinha que ter outras intervenções, principalmente mudança do hábito de vida, né? Exercício físico, a pessoa se reeducar. Óbvio, o aluno não está mais ali, deixa de fazer receita. Então, acabei sendo incorporado por conta disso. Mas, na verdade, o que estava sendo variado pós-retirada do balão é outra coisa. É eficácia se a pessoa conseguir mudar o estilo de vida e pode não mais com balão. Os balões vai ter auxílio, vai ter a funcionalidade para tentar osso do paciente, conseguir estimular a mudança do hábito de vida, né, com pontapé inicial, talvez, mas a manutenção depois é desfecho de outras tecnologias que vão ser aplicadas aqui. Exatamente. Bom, para onde começar o dossiê, acho que quando não conhece também é o curador do pico, né? Definição de intervenção, comparação, e aí entra pelo comparativo, porque pode mudar também, assim, toda essa questão. Pô, uma avaliação de emergência, mas o comparador pode ser diferente, porque lá em essa eu não tenho me dou perspectiva da minha análise, né? Então, esse é o apoio, eu estudei a pergunta de cientista, a pergunta de investigação, e vou, junto às bases indexadas, procurar evidências científicas, estudos clínicos publicados, que dentro da pirâmide hierárquica aqui, eu vou ter as evidências secundárias, que são as meta-análises, revisões sistemáticas e os pais críticos valorizados, que tem mais força, são considerados melhores evidências, que tem o menor risco de vieses, né? E tem, depois, aqui os estudos experimentais são os postulados analisados, os observacionais são os estudos de mundo real. Aqui fatiando um pouco os tipos de estudo aqui, não vou me deter, todo mundo já conhece também esse estudo aí, mas existe uma grande discussão aqui nisso. Em que eu posso ter revisão sistemática, meta-análise, também de estudo observacional. Bom, esse seria o melhor desenho. Mas comparativo, a gente tem que comprovar no visual. O fato é que, muitas vezes, eu não consigo ter comprovado randomizado no mesmo desenho, no mesmo formato que conduzido coletivamente. Questões que deveriam ser tanto óbvias, que são barreiras práticas, às vezes éticas também, de você submeter o paciente ao risco desnecessário e a incapacidade, por exemplo, de você promover certos tipos de cegamento. Aqui, o concordo, o avaliador pode estar sempre cegado. Não tem. Agora, aqui, é praticamente impossível. Aqui, a mesmo que você use um dispositivo chance, seria o placebo. Mas aí também entra essa questão. Ético. O que vai acontecer com o paciente se você. Talvez o paciente não tenha uma janela, isso aqui não vai prejudicar o paciente, ele pode cruzar, né, de um braço para o outro, do meio braço para o tratamento, não seria tanto um problema. Mas o fato é que, invariavelmente, a gente tem uma escassez de condição de estudos controlados, não só por essas barreiras, mas também pelo ciclo de vida. A gente fala que é muito acelerado. Então, um estudo desse de qualidade, são 2 anos. Tempo médio, 18 meses, 24 meses. E o ciclo de inovação do dispositivo. E a gente tem os observacionais, que pode ser prospectivo, introspectivo, culturais, e que são muito comuns para dispositivos. E aí eu trago aqui um recorte aqui da nossa diretriz de BTC, e chamo atenção para essa questão da avaliação, e foi falado aqui com o Luciano, o pessoal falou de evidências, né? Que tem esse fluxograma, tem algumas perguntas aqui, né?
Primeira pergunta lá, qual delineamento é melhor de escolher? Então, se é controlado, randomizado, vem para cá. Se é espírito observacional, cai do outro braço aqui. Mas, posteriormente, eu tenho essas duas perguntas. E aí, é assim, o que a gente tem visto? Isso no âmbito da Rebrax. Não se considera estudo observacional em hipótese alguma. Mas que não é hipótese alguma, mas até se olha para o estudo. Mas, normalmente, quando se faz uma busca, o pessoal contempla, a gente não vê o pessoal contemplar a busca de estudos observacionais. Eu posso ter grandes registros de um erro muito significativo. Isso é muito rico de informação, porque é o espírito real, é o que está acontecendo. Você que falou, isso realmente acontece, e às vezes você não tem, está acontecendo na prática. É diferente da perspectiva do controlado randomizado. Mas as duas perguntas são exatamente essas. Né? Se existem fatores da primeira pergunta que eu falei, diminuem ou aumentam a qualidade de evidência. Então, eventualmente, eu posso ter eu caio aqui nesse braço e automaticamente reduz a qualidade que, bom, eu devo considerar ele de baixa qualidade. Mas aqui no mesmo caminho, existem fatores que aumentam a qualidade? Pô, se é impossível ter um controle randomizado, já deveria ser um fator que eu deveria considerar melhor esse sistema observacional. Porque pode ter situações, eu não vou ter um controle randomizado, exatamente. Então, pelo risco. So, derivatives are what take place, especially the episódio. Desde para o seu nacional. Se ele tiver algum instrumento metodológico que corrija ou que ajusta mesmo a confusão, o anel também aumenta. Se tiver boas respostas, aumenta. Então, assim, é uma compensação para vocês que tivessem. Mas não, o que a gente vê é que, assim, todos os dias que a gente trabalha, a gente sempre contempla na busca, lá no pico, né, na hora de definir desenhos, tudo, além dos desenhos de melhor qualidade, a gente pode também os grandes estudos observacionais, tendo um gain significativo e ver o que está acontecendo, até para corroborar os resultados dos outros estudos, que estão do lado randomizado. Mas o que a gente vê nos relatórios, ali, quando o NATS refaz, eles desconsideram, eles nem buscam a estudo observacional. E eu acho que esse tem que ser um grande problema. Então, o NATS tem que descusar nada, ele só busca a tecnologia, não sabe que se for assim, para medicamentos é mais fácil você achar, então aí é um viés, né, de você avaliar medicamento em dispositivo, e estudo controlado, randomizado para dispositivo é mais escasso. Então, esses são pontos que deveriam ser seguidos, né, na posição do C. E aí eu trago um exemplo aqui de um estudo, acho que vários que já conhecem, esse estudo foi publicado, né, a eficácia do uso de paraquedas para prevenir morte e trauma no salto de aeronáutica. Então, é um controlado randomizado. Foi controlado randomizado. Então, o chip foi publicado em 2018. Grupo de intervenção. Não, alguém assinaria em termos de consentimento. That's what. Salto de aeronáutica no paraquedas e o grupo controle no chão. Mochila vazia. Então, resultado: 0% no ótimo trauma grave de 2 minutos. Então, isso aqui é uma parte importante, né? Como foi relatado esse estudo? Como foi descrito esse trauma do gás? Muitas vezes passa batido certos detalhes do contexto em que isso foi aplicado. O paciente saltado no solo a 60 centímetros de altura. Esse é o meu mundo ideal da aplicação da minha tecnologia. Não é. O cenário controlado tem um resultado certamente não condiz com o mundo real. E eles são, né? Então, ele pode ser considerado tecnicamente correto, mas ele vai ter baixa qualidade. E isso é um critério, não dá para olhar só. Foi randomizado, tem mascaramento, o desenho é controlado. Não basta. Porque um estudo observacional aqui, de braço único, evidentemente, vai ter muito mais valor do que esse estudo controlado randomizado. Isso é um exemplo caricato, mas real. Sou complicado exatamente para fazer essa crítica. Olá, bom dia a todos. Você mencionou o trabalho com os NATs e a preferência deles quando os estudos são randomizados. Se pudesse falar um pouquinho
um pouco mais se fica no âmbito realmente de uma preferência, algo que facilita a vida de quem está pesquisando, ele listagem do ponto de vista dos dispositivos éticos impediria eles de usar os estudos, sendo os quais Claro, é preferência e recomendação, e sem dúvida é estudo considerado padrão ouro. A crítica talvez seja não olhar às vezes para esse desenho de estudo e ver se ele realmente é aplicado e fazer uma comparação, e aí entra o poder dos estudos de braço único, observacionais de um N extremamente elevado, que é para corroborar, para ver se aquele resultado do estado do estudo controlado e analisado, se ele existir, se eles são legais. Muito da formação, né, dos profissionais também que estão lá. Então, tem-se muito arraigado esse olhar para a fármaca, para o medicamento. E aí o pessoal quer fazer um depara. É assim que eu faço medicamento, fazendo as coisas positivas. Por isso a gente vem fazer esse trabalho desde 2022 para desmistificar, para ensinar, para que a gente possa informar profissionais para fazer PS para dispositivo médico de uma forma mais simplificada, considerando essas diferenças que a gente está vendo aqui. Bom dia a todos, meu nome é Gabriela. Eu vou fazer um complemento, né? Eu acho que uma coisa importante também analisar qual que é a tecnologia que a gente está fazendo em doença também. Porque dependendo da doença, não é simplesmente a gente pensar no padrão ouro, que seria, né? Revisão sistemática, ensaio clínico. E assim como também dependendo da tecnologia que está sendo avaliada, como o próprio Murilo falou. No caso de devices, de equipamentos, a gente tem que considerar outros tipos de estudo também, que outros delineamentos vão responder às vezes muito melhor do que o que está simplesmente como a primeira, vamos dizer assim, como o primeiro passo, né, quando você vai avaliar um tipo de tecnologia de saúde e qual que é o estudo. Então, isso deve ser muito particularizado. E quem está avaliando, considerar o contexto, qual que é a tecnologia, qual que é a doença, enfim. E, a contribuição também, como a Nicole comentou, a gente tem observado as mudanças que beneficiam o processo, a questão da plenária, o comitê específico para o procedimento, e para ter um exemplo prático, a avaliação que foi feita da proposta do ótica, eles excluíram-se alguns dos estudos observacionais. A gente viu aproximadamente 6 entre 10 estudos, mas eles mantiveram aqueles que eram prospectivos. Os retrospectivos foram excluídos. E aproveitar para parabenizar a profissional da CIO, que foram os responsáveis pela avaliação de NATS que liberou. Só a complementação que esse estudo envia, na verdade, a fazer uma crítica bem dura, mas também se o construtivo estou analisado. A premissa dos autores é o seguinte: tem pessoas que caem em avião sem paraquedas que sobreviveram. É raro, mas tem. Isso tem documentado, tem vários mil prédios. E tem pessoas que caem dentro de paraquedas e morrem. Então, daí vem a ideia de fazer esse estudo, sabe? Na nossa área, tem um exemplo muito simples, que é quando fura uma coronária. Perfura uma coronária e começa a ter um vazamento, a tamponamento cardíaco e levar à morte. Tipo assim. Existe um stent que é revestido e você coloca lá e tampa o stent. Me diga se tem algum estudo, qualquer que seja, mostra a eficácia desse stent. A randomizada é impossível. Vamos randomizar numa situação crítica dessa. Então, o que a Gabriela falou, que algumas situações requerem uma ação direta e o observacional responde muito bem por isso. Vamos usar no exemplo do doutor, tem um caso do cara que caiu do avião, caiu em cima de um monte de palha e sobreviveu. Aí a gente teve essa semana que passou a mulher que foi pular e esqueceu de colocar a corda e, literalmente saiu voando, caiu e faleceu. Tudo vai depender da circunstância que está acontecendo, desde do tratamento, desde uma cirurgia, tudo depende também do paciente em si. Então, por exemplo, vou pular de um avião sem paraquedas. Eu sei o risco que eu estou tomando, entendeu? Eu vou fazer bungee jump em um lugar não licenciado. Eu sei o risco que eu estou tomando. Então, os estudos ajudam, trazem a questão do isso é risco, mas isso vai te trazer benefício. Então, por exemplo, eu vou voltar à doença de Crohn. Tem pessoas que usam bolsa de colostomia e não querem mais voltar à situação normal, que seria fazer fezes normalmente.
Sabe-se que existe risco de infecção, de inflamações e tal, sabe. Só que para ela, o sofrer daquela situação antes da bolsa, né, tanto de colostomia quanto de cotoscopia, era pior. Então, assim, tudo depende da circunstância que a pessoa passou. E os estudos, que isso aí é um estudo para assim, a 60 centímetros de altura, não dá nada. Mas para um idoso, por exemplo, isso é muito. Então, tudo depende da circunstância. Exatamente. O contexto, a população está sendo estudada, que a Gabi colocou muito bem. Talvez o problema seja que não há uma recomendação tão explícita para se considerar esses cenários, para avaliar o contexto antes de determinar, né, a exigência de um estudo calculado randomizado. Fazer uma provocação aqui. Frequentemente nas comissões aí, sobre quem está a Ministério da Saúde, nos é questionado sobre se existe estudo nacional. Tá? Então, sim, a gente é questionado. Sabe que tem centros ali, centro no Brasil, que produzem, mas que não tem publicado isso aí. Então, assim, a relevância disso é tão importante. Aí eu trago também a importância, e aí aqui é o momento que toca isso, inclusive a presidente, existe esse campo a ser desenvolvido, desenvolver pesquisa nacional para que a gente consiga talvez trazer um dado um pouco mais concreto, um pouco mais realista para a nossa população. Uma vocação importante, né? A gente tem atuado nisso, acho que a própria lei da pesquisa clínica agora, que o MED, né, colaborou, a entidade científica, os parlamentares, para que a gente pudesse apontar, para que ficasse mais atrativas a realização de pesquisas clínicas no Brasil, além de todo o potencial que nós já isso. Eu acho que foi um passo importante, certamente vai auxiliar a ampliação dessas pesquisas clínicas. Enfim, acho que a gente caminha nesse sentido. E uma outra questão que a gente está referindo também, na perspectiva de complexo pela União de Saúde, é o dia de fomentar a atração de centros de PIB para cá, visto que a nossa pesquisa e desenvolvimento não se baseia somente em pesquisa clínica. Todo o tecnológico, para que a gente possa realizar outros tipos de pesquisa, a gente fazer uma discussão também em relação à utilização dos estudos em si, aqueles estudos projetados no ambiente computacional, para que a gente possa fazer algumas modelagens que não seriam possíveis em FIT, e que isso possa também, de alguma forma, ser utilizado para a perspectiva regulatória da crise, a posteriori das instâncias de incorporação. Então, esse é o debate também que invés de ter levado. Só complementando a questão das pesquisas, eu estou aqui representando o Instituto Palmeiras, a gente é uma associação de pacientes, e uma bandeira que é muito cara para a gente também, né? Nós as pesquisas, mas também com pesquisas que tenham um desfecho olhando para a qualidade de vida do paciente, né? Desfechos que não sejam exclusivamente sobre vida, desfechos que realmente alteram a qualidade de vida do paciente, e isso acaba sendo uma questão muito sensível na ATS também, porque a ATS não olha para isso, e quando olha tem dificuldade de achar evidência, e isso é muito importante para pacientes, principalmente pacientes que têm emoções graves. Indicação. Você estava preocupado que ia terminar o você gosta de ter como? Um comentário rápido sobre isso. Isso é extremamente importante, qualidade de vida do ponto de vista do paciente. Mas a forma que é regulado os núcleos de ATS, eles realmente não veem isso, não é permitido eles verem isso. Eles veem que tem de evidência. Não tem nada na cadeia que os órgãos que vão regular, autorizar uma tecnologia, medicamento ou não, participem antes do processo para dizer, olha, eu vou querer, para autorizar, eu vou querer esse desfecho. No sistema de saúde americano que deu isso, 30 anos atrás, a gente só há 2 anos atrás, e de 15 e 20, o FDA fez uma força-tarefa, trouxe o centro de pesquisa, então eles, a priori de existir isso, eles fazem uma discussão e já estabelecem quais desfechos eles vão querer. Então, nos estudos, a possibilidade para cada dispositivo de medicamento já nasce que é essa perspectiva. Tá? Do que o sistema vai querer julgar válido, e aí as associações de pacientes, sociedades civis têm espaço para plantar semente, que seria a nossa postura. Esse nosso trabalho de fundir, né, nas multicritérios, trabalhar para que seja aceito, de fato, nas instâncias avaliadores, se eles forem técnicos de saúde, justamente aquelas
Dispositivo médico, talvez um pouquinho diferente do medicamento, ele tem vários desfechos que são relevantes, seja melhoria da qualidade de vida, seja em relação à usabilidade para o profissional, seja eficiência do serviço ou sistema de saúde, se a tecnologia que eu posso fazer 4 cirurgias no dia, usando uma sala, frente ao comparador que permite fazer só 3, tendo o mesmo desfecho relativo à segurança, mas por que não incorporar essa tecnologia? Talvez esse é o trabalho que a gente deve fazer também fomentando. Então, vou começar a acelerar para fechar aqui, né? Não basta perguntar assim, não exato, precisa perguntar como, não isso, quais circunstâncias da avaliação. Aqui eu posso recomendações, um exemplo aqui no artigo de Turing, que a BAV foi aprovada aqui com um estudo de depressão emocional. Então, foi um estudo pivotal, populado usado, e várias recomendações a respeito, destacando essa questão da escassez de tipo empiota valorizado e a importância de se usar esse estudo observacional como prova, né, o resultado do protocolo valorizado, quando existe, mas principalmente também como elemento preenchedor aí também de lacunas e a modelagem econômica, principalmente. A importância da avaliação econômica, como a gente falou, a questão orçamentária não há recurso para tudo, então quando a gente pensa aqui no orçamento, né, que eu tenho 100% de orçamento, tenho um pacote de tecnologias incorporadas, sempre tem tecnologia nova, o orçamento é sempre o mesmo, não tem um orçamento incremental, teria que ter essa necessidade de um incremento orçamentário para acomodar essas tecnologias à medida que as menos eficientes naturalmente deixam de ser utilizadas. Então, uma pauta que eu sempre defendi que deveria ter uma rubrica na LOA, no Ministério da Saúde, de alguns bilhões, talvez, não sei se é muito bilhões, mas alguma cifra significativa por custo incremental que sempre repercute no existe da população, porque você vai ganhar um benefício médio ou longo prazo. Então, você precisa do investimento inicial para ganhar na frente. O problema é que, muitas vezes, você esbarra exatamente na falta do recurso para incorporar. Isso a gente percebe até que não está afetando tanto, talvez, a Conitec. A discussão do orçamento ela acaba caindo muito nas áreas finalísticas, né? De acomodação, incorporou, a evidência é custo-efetivo, está abaixo do linear, mas de onde eu vou tirar o recurso para incorporar essa tecnologia nova? Então, se a gente tivesse uma rubrica na LOA para novas incorporações, resolveria bastante esse problema. Não vou entrar aqui nos tipos de avaliação econômica, mas basicamente, como a gente falou, né, avaliações econômicas, impacto orçamentário. Uma vez eu errei aqui, porque é mais para ilustrar, quando a gente fala, a tecnologia é custo-efetiva, então tem tecnologia A, B e C, né? Se eu determinar que a tecnologia B, que ela tem exatamente o valor ali, a relação custo-efetividade do meu limiar, tecnologias que estão acima disso, descarta tecnologias abaixo, porque são custo-efetivas, e o sonho, né, de consumo é você ter uma tecnologia dominante, o que diminui o custo e aumenta o efeito, tá? Pelo mais benefício. E o problema em relação ao linear, ele é linear sim, mas talvez esse linear é bem determinado por quais os parâmetros que valorizam esse linear no load. Aí eu vejo dois problemas. O método ele considerou total de investimento país saúde, não investimento público saúde. Talvez devesse se considerar o investimento público, como agora está sendo feito com impacto solitário, pessoal investindo público. Então tem uma dissonância. E outra que por algum motivo está congelado lá de 2022, deveria ser corrigido pelo PIB, assim como a gente tem que fazer as correções de custo com o valor atual. Então, você tem distorções na avaliação econômica. Aqui só para exemplificar, né? Às vezes é difícil você bater o olho com qual é a tecnologia mais tem melhor custo-efetividade aqui. A que custa menos, a que custa mais, intermediária, tem isso aqui que tem um criando seguida ganho. No fim, é essa aqui, que eu tenho pago menos por ano de vida ganho. Agora, a tecnologia que custa mais. A avaliação econômica é exatamente isso. Então, vamos olhar só a ponta do iceberg, o custo de aquisição inicial. E aí, o dispositivo tem um grande potencial, que muitas vezes custa mais caro, porque a gente compara com medicamento. E dependendo do medicamento, é muito baixinho. Mas eu tenho que olhar qualidade de vida, né? A diminuição de qualidade de vida, reintervenções, manejo de eventos adversos, tudo aprendizado, necessidade de treino, enfim, todos os outros impactos que a gente tem. Vida útil, né? Que ela está ali abaixo da superfície, que precisa ser enxergado na avaliação.
modelos aqui para a gente poder simular o que ocorre no mundo real, né? A decisão Markov, dependendo do tipo da patologia, da doença. Aqui é só um exemplo muito rápido, né? Comparando 3 tecnologias. Isso aqui é super recente da INS, 3 tecnologias para a ablação, arritmia cardíaca, a fibrilação arterial. E aí você transforma, você tenta reproduzir exatamente, você tem os 3 braços, as 3 intervenções, considera probabilidade de sucesso, falhas, eventos adversos, todas as chances, e vai fazer o custeio para cada uma dessas caixinhas. É para não enxergar mesmo, gente. É só para mostrar a identidade, e o trabalho tem que ser feito. Bem, e isso aqui tem que ser custo agora, né? Custo atual. Exemplo que o doutor Zé conhece bem, se o chamado do apêndice lateral esquerdo, esse é um exemplo fácil, da ponta da espera. Se eu comparar o preço desse procedimento com o preço da varfarina, de um lote, um anticoagulante oral, dos novos, é ridículo. Estou falando dos milhares de reais para fazer o procedimento e algumas dezenas de reais, que chega a isso, com a varfarina. Mas quando a gente olha e faz lá um modelo do Markov, faz todo o custeio, cada uma das caixinhas, e aí que o principal evento é um AVC. Então a gente conhece os efeitos do AVC tanto para o paciente, para a família, para o sistema de saúde, né, e para o sistemático como um todo. Aí a gente vai ter que o valor do investimento no procedimento acaba sendo os efetivos, a inversão das curvas, e ele acaba sendo gerando economia quando você olha médio prazo. Né, comparado com a farina, logo no primeiro ano, segundo inversão, no aquele terceiro ano. Então, por isso, a avaliação econômica, você olhar além. Né? Eu não posso olhar para agora. Dificilmente você vai ter resultado agora. Né? E para fechar, se ninguém não só em prazo, o povo foi de vocês. Então, a ATS, ferramenta fundamental, estratégica, não só para o nosso país, mas para todos os sistemas de saúde, que tem as questões de limitações orçamentárias, mas o processo de apoio para tomar decisão de forma transparente, baseada em evidência, equilibrando benefício clínico, necessidade do paciente e sustentabilidade do sistema de saúde. Murilo, eu faria ali ferramenta de apoio, que é importante deixar claro que a ATS não é o fim de si só. Ela é uma ferramenta que vai balizar a análise do decisor. Ela não é a verdade absoluta. A ferramenta para diminuir incertezas, né, da tomada de decisão. O dispositivo médico não é um medicamento ou outro tipo de apresentação, né? Ele tem características muito próprias, específicas, que devem ser consideradas nesse processo de avaliação, porque a melhor evidência nem sempre será no site clínico, no site randomizado. O importante é avaliar criticamente a evidência disponível, o contexto, a população, enfim, a situação que a gente está envolvido. Porque a gente percebe, existe esse grupo, mas não tem o controle randomizado, é o grupo que a população, a alvo, que não está contemplando o instituto que tem controle randomizado, essa sua população alvo nunca vai estar. Porque se ela for, ela vai morrer. Se ela for para aquele das coisas que foi. Evidência do mundo real, experiência clínica, só resultados relevantes para os pacientes, para fundamentar uma avaliação. E aí a gente chama atenção, né, importantíssima a participação do paciente, né, das entidades, das associações, nesse processo de clínica, e dos espaços que falam que são inseridos pelos órgãos de ATS. Acho que é importante falar que seu nome? Michel. Michel. A questão da promoção, né? O paciente quer deixar de usar o neurônio. Acho que a experiência do paciente é muito relevante na decisão da tecnologia ser usada, como ser usada. E aí traz, né, para a realidade um contexto, o professor falou que não está escrito, não está publicado, mas vocês que vivem isso, né, eles devem sensibilizar o tomador de decisão, porque esse ouvido pode questionar, mas eu quero tirar um pouco, como assim? Né? Você tem uma idade de que problema. E a mensagem final, né, que a ATS, uma ferramenta, vai ter o mesmo nível científico, mas ela precisa ter um olhar diferenciado, tem que se analisar o contexto. Né? É o mesmo que aplicar no medicamento, mas os métodos eles devem ser diferenciados. Às vezes a gente vai falar de métodos aqui também. E o que eu deixo aqui no mensagem final, se vai deixar recomendado também,
é que eu comentei no início, né? A gente segue o certo pragmatismo, está lá na diretriz, e se esquece de olhar, inclusive, para o paciente mesmo. Meu Deus, como é que eu não tenho como fazer um controle valorizado? Isso submete esse paciente uma falta ética, inclusive, se eu tentar fazer o estudo desse tipo. E é esse tipo de pragmatismo, muitas vezes, que se exclui os estudos observacionais, não se olha aí, só vou considerar se tiver revisão sistemática, essa ensaio controlado atualizado, baixo nível de evidência, um nível baixo, né? Aqueles métodos de estudos que a gente falou, das ferramentas. E aí, o que a gente observa, né, nos estudos de mundo real é que eles estão colhendo ganhos, estão vendo eficiência nos países, e aí a gente fica com esse gap enorme, muitas vezes, de 8, 10, 18 anos, tem protegido. E lá tem popular. Lá são as mesmas evidências. A gente pode usar os estudos de lá, mas são as mesmas evidências. Talvez tenha uma questão econômica, como eu falei. Muitas vezes o estudo lá se mostra custo-efetivo para a gente pôr os nossos estudos aqui. Já um desafio diferente, principalmente quando a gente usa uma tabela CICAB, por exemplo, né? Que agora tem já a nova diretriz, já trouxe algumas questões importantes de correção, valor. Mas tem esse desafio, mas eu acho que é importante a gente ter olhar, porque assim, no fundo, todo mundo está no mesmo barco, querendo promover o melhor para a saúde da população, que somos nós mesmos. Nossos familiares, todo mundo tem o melhor, tem mais seguro nesse sentido. Mais uma vez, é uma ferramenta. Se o gestor decide que para a população dele ele vai pagar acima do nível de competitividade, é importante que a tecnologia não tem pena fazer. Portanto, o espelho pode ser ofício só às aéreas. Gente, muito obrigado. Obrigado pelas interações, foi ótimo, fantástico. E ficamos aqui à disposição, quem quiser conversar mais a respeito da temática.